Oi, eu sou a Gabi Assis, bem-vindos de volta ao canal. Uma das dúvidas que as pessoas mais trazem aqui é se para ser um tradutor você precisa fazer uma faculdade de letras. E aí que eu vou entrar no assunto do vídeo de hoje. Como eu falei na introdução do vídeo, uma das perguntas que as pessoas também costumam fazer bastante é se é necessário para virar tradutor você fazer uma universidade, você cursar um curso na universidade, um curso universitário de letras. Então, vou trazer aqui agora quais as diferenças entre um curso de letras comum, um curso de letras com habilitação em tradutor e um curso de tradução, simplesmente. Como vocês sabem, eu não vou muito a fundo, eu não vou me aprofundar, até porque eu não sou formada, além da tradução, que é a minha formação universitária, eu não tenho formação em nenhuma outra, né? Eu não tenho nenhuma graduação mesmo em nenhuma outra faculdade. Eu tenho uma pós-graduação, mas graduação mesmo, a minha é a única em tradução. Então eu não vou me aprofundar minuciosamente nessas diferenças, até porque eu não tenho tanta propriedade, eu não tenho essa propriedade, esse conhecimento para falar. Mas eu vou fazer aqui um geralzão, uma overview, só para vocês entenderem quais são as diferenças, né, e o porquê fazer uma coisa, não fazer a outra. Então, já respondendo essa primeira dúvida que todo mundo tem, essa questão que todo mundo traz, primeiro de tudo, para você virar um tradutor, você não precisa ter um curso universitário. Essa é uma profissão, assim como o jornalismo, de alguns anos para trás, eu não lembro exatamente quando, mas o jornalismo ele deixou de ser uma profissão que, para você exercer, você precisa ter um diploma, né, uma graduação, um bacharelado, enfim. Não lembro quando que foi efetuado isso, né, entrou em vigor essa lei, mas a profissão de jornalismo, na verdade, ela não precisa mais, ela não exige mais que você tenha um diploma. E a profissão de tradução, ela também nunca exigiu. Você nunca precisou ter um diploma para exercê-la. Até porque as pessoas que começaram a exercer, as pessoas que começaram a trabalhar como tradutores, né, que viraram ao longo da história tradutores, não eram pessoas que fizeram um curso de tradução, que tinham a tradução como a sua primeira profissão, como a sua primeira graduação, enfim. Não, eram profissionais de outras áreas que acabavam entrando na tradução porque eles tinham esse conhecimento de línguas, conhecimento do seu próprio idioma, um bom conhecimento de escrita, um bom conhecimento de cultura, de uma cultura estrangeira. O próprio São Jerônimo, que é o santo padroeiro da tradução, na época que ele viveu, ele também, claro, né, estou falando de muitos e muitos séculos atrás, ele acabou virando também um tradutor porque ele tinha esse conhecimento de idiomas importantes para a época, idiomas como o latim. Então ele traduziu, ele foi a primeira pessoa que traduziu a Bíblia para o latim. Então ele já tinha esse conhecimento, né? Ele era uma pessoa com certeza muito estudada. Então é isso, você vê que já tem um exemplo lá de séculos atrás com o São Jerônimo. E isso se perpetua, na verdade, até os dias de hoje, porque ainda não é necessário você ter um curso universitário para virar tradutor. E eu ouso dizer que mais ainda, a partir de agora, daqui para frente, talvez isso nunca mais aconteça, nunca mais seja necessário. Até porque as coisas elas são mais flexibilizadas hoje em dia, né? Antigamente a universidade ela era um local que concentrava o conhecimento, né? O conhecimento universal, um conhecimento geral, um conhecimento muito aprofundado de tudo. Então, é claro, ainda existem muitas profissões, obviamente, que você só consegue exercer fazendo um curso numa universidade. Mas aí a gente já entra em outra história, né? Então você não precisa ter um curso universitário para fazer a tradução. Você não precisa ter um curso universitário para virar um tradutor, para exercer a profissão de tradutor. Porém, existem alguns requisitos. Eu não vou falar deles aqui nesse vídeo, eu já falei, já citei um pouquinho alguns deles lá naquele vídeo meu, no primeiro do canal de 2021, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, aqui no box também do vídeo, para vocês acessarem mais facilmente, mas eu não vou focar nisso agora. O que eu quero falar mesmo é se você quer fazer sim um curso universitário
Se você é uma pessoa que quer ainda ter uma faculdade, uma graduação, um diploma, tanto por questões mesmo profissionais, quanto pela questão do conhecimento, assim, do aprendizado de mundo, né? Fazer uma faculdade tem muito a ver também com a questão do seu envolvimento, da cultura universitária que você vai estar inserida. É uma experiência muito gostosa, muito diferente, principalmente para quem tá saindo da escola, que logo sai da escola e já vai cursar uma universidade, um curso numa universidade. Então é um choque, assim, de realidade das coisas. Você realmente está fazendo uma transição da sua vida de criança, né, adolescente, mas ainda criança, jovem, para dando os primeiros passos numa vida adulta. Então é uma experiência muito boa, não só pela questão de você aprender algo de fato, porque muitas vezes você nem vai aprender mesmo a sua profissão lá, você só estuda algo, mas vai saber, de repente você faz um outro curso, você muda, então não é uma coisa definitiva, mas a experiência que você tem numa universidade é sempre muito relevante para sua vida no todo. Então por isso que eu sempre aconselho para uma pessoa, eu nunca vou falar que não, uma pessoa que me perguntar se precisa fazer, se é necessário fazer, eu vou ser sincera, vou falar que não precisa, né? Não é necessário para fazer a tradução, mas eu nunca vou desaconselhar, porque eu acho que a universidade como um todo, ela é um ambiente muito engrandecedor. Sempre que você tem trocas com pessoas, e são muitas pessoas sempre, pessoas de diferentes idades, pessoas, né, com diferentes conhecimentos, diferentes experiências, é sempre muito, muito interessante. Mas qual faculdade, então, fazer? Se você quer virar tradutor, qual faculdade fazer? Você precisa fazer uma faculdade de letras? A faculdade de letras, se você pensa só numa faculdade, por exemplo, de letras português, na hora que quando você entra para fazer essa faculdade, quando você se matricula para fazer essa faculdade, você vai ter uma licenciatura, né? Ao final do curso, depois que você fizer lá os, geralmente, 4 anos de estudo, você vai receber um diploma de licenciatura, né? Você vai ser licenciado a dar aula, então você não vai ser um bacharel. Então, quando você pensa numa faculdade de letras, você está pensando em alguém que 90% pelo menos das vezes ela quer dar aula, que ela quer ensinar em escolas públicas, particulares. Então, a primeira dica já está aí. Você, para ser tradutor, você não vai dar aula. Você não quer dar aula de tradução, né? Se você quiser virar uma pessoa que vai dar aula de tradução mais pra frente, aí sim, mas existem outros meios pra fazer isso. Você não precisa fazer uma faculdade de letras, necessariamente. Mas deixa eu voltar aqui pro foco do vídeo, que o foco do vídeo não é pessoas que querem dar aula de tradução. Aí, se for o seu caso, eu posso até comentar depois. Mas vamos pensar numa pessoa que quer virar tradutor pra exercer como um tradutor mesmo. Então, você não precisa ter uma licenciatura pra isso. O curso de letras, ele ajudaria no sentido de você vai, com certeza, desenvolver habilidades nesse curso de letras que vão melhorar a sua escrita, a sua interpretação de texto, a sua leitura, que são habilidades que um bom tradutor precisa ter. Escrita na sua própria língua, interpretação de texto na sua própria língua, uma boa leitura, né? E aí já tá totalmente ligado à interpretação de texto também. Então são habilidades que você, com certeza, num curso de letras você vai desenvolver. Você vai aprender a fundo também as regras da língua portuguesa, toda a parte semântica, lexical, gramatical, enfim, você vai ter um bom conhecimento e isso é óbvio, isso é de muita ajuda e isso vale muito para um tradutor, porque o tradutor, o bom tradutor, e é o que eu falo, o bom tradutor não é aquele que sabe perfeitamente o idioma estrangeiro com que ele trabalha, mas sim o seu próprio idioma. Então, se a gente pensar por esse lado, sim, uma faculdade de letras, ela com certeza vai ajudar nesse aspecto. Ela vai te dar muitas habilidades no seu próprio idioma, no português. Mas você não precisa fazer uma faculdade de letras em português, começando por aí, para poder virar um tradutor. Ninguém nunca vai te exigir um diploma de tradução, uma licenciatura, nesse caso, né, uma licenciatura em língua portuguesa, a menos que seja uma coisa muito específica, mas aí eu não sei nem exatamente o que seria isso, são casos e casos. Mas não, você não precisa fazer uma faculdade de letras em português. E pensando então numa faculdade de letras com habilitação em tradução, porque daí sim existe a faculdade de letras, que pode ser sim só a letras em português, não precisa ser letras em inglês, que tem a habilitação em tradução
também. Então aí ela já difere. Essa outra modalidade, esse outro curso, ele difere da letras normal, que no final, quando você finalizar o seu curso, você vai ganhar um diploma de licenciatura em letras, licenciatura na língua portuguesa. Você vai poder exercer, dar aula de língua portuguesa. A letras com habilitação em tradutor, ela une essas duas coisas. Ou seja, você vai tanto receber um diploma de licenciatura e também você vai ganhar uma outra habilitação que daí vem também, acredito que venha em forma de um diploma, que é uma habilitação em tradutor. Ou seja, ela também está te habilitando e aí você tem um certificado oficial, a gente pode ver por esse lado, você tem um certificado oficial, emitido por uma universidade reconhecida pelo MEC, enfim, que está te dando, né, que está comprovando que você sim tem essa habilidade para traduzir. Então, é claro, se você for uma pessoa que quer, que leva isso muito em conta, essa questão de ter uma coisa oficial, que te oficialize, né, que seja realmente um documento oficial para provar, ou enfim, para seja lá o que for, para mostrar que você tem essa habilidade, a faculdade de letras com habilitação em tradução pode ser uma boa opção para você. Com certeza, essa opção, ela vale muito também se for alguma coisa estrangeira. Então, vamos pensar que, por exemplo, você vai estudar um período em outro país. E aí, enquanto você estuda, você quer exercer a profissão de tradutor lá fora. E aí a gente tá pensando em um outro país, né? Não no Brasil, mas você já tá pensando em outro país que tem várias barreiras, várias coisas diferentes. Se você tiver, então, um diploma também, um diploma, uma coisa oficial, que na hora que você for para esse outro país, você vai com certeza fazer uma tradução juramentada, né? Se você quiser levar esse documento, quiser ter esse documento lá, te comprovando também nesse outro país, aí você vai fazer uma tradução juramentada desse documento para a língua do país que você estiver, e você vai ter um documento oficial que vai estar lá te provando, né? Provando para todo mundo, mostrando que você sim, você é um profissional de tradução qualificado para trabalhar na sua língua e nessa outra língua, pensando que você está no país da língua que você quer trabalhar. Vamos pôr, sei lá, uma Inglaterra, que seja, que é uma língua mais básica, né? O inglês mesmo. Então você vai ter um documento oficial que você vai poder provar. De repente uma empresa te chama lá, uma instituição de ensino, alguma coisa, se interessou por você e tal, mas talvez ele seja um pouquinho mais, eles querem algumas coisas a mais, uma comprovação a mais, e talvez você não tenha tido tanto trabalho, então, aqui no Brasil, para provar algumas referências de empresas, enfim. Você vai ter um documento com essa habilitação em português, em tradução, você vai ter um documento comprovando que você é habilitado por uma universidade reconhecida pelo MEC, que é a instituição aqui principal de educação do Brasil. Então isso com certeza vai ser um documento reconhecido e que vai te ajudar nessa busca, né, dessa possível contratação, digamos assim, de uma empresa, de alguma instituição que entrou em contato com você, querendo seus serviços, alguma coisa assim. Com certeza essa habilitação ela vai funcionar, sim, ela vai ter um valor, ela vai ter um peso nesse sentido. Mas pensando aqui só pelo lado do Brasil, eu acredito que ela não conte muito na questão de conseguir trabalho, porque a menos que seja uma coisa também assim muito, sei lá, muito minuciosa, muito diferente, uma coisa muito não é nem restrita a palavra que eu quero dizer, eu não sei nem exatamente qual é a palavra, mas é algo que fuja do comum, né? Uma contratação, um serviço que você vai prestar que fuja do comum, as empresas elas não vão te pedir nem o seu diploma de tradução, nem o seu diploma de habilitação em tradução, nem o seu diploma de letras, nem o seu diploma de praticamente nada. Elas vão querer apenas saber se você, de repente, tem já a experiência nessa área da tradução que você vai prestar o serviço, que elas estão te contratando, talvez algumas referências, ou elas vão simplesmente aplicar lá um teste em você na hora, e se você for bem, você vai conseguir. Se você não for bem, você não vai conseguir. E aí o seu diploma pouco vai servir nesse momento, né? Se você não tiver experiência, tendo um diploma ou não, pode ser que você não passe. E aí, se você já tem experiência, também o diploma não vai te ajudar. Assim, então é isso. O diploma, a gente sabe que o diploma... E aí é que entra um pouco as coisas, né? Pô, mas um diploma, então ele não serve pra nada? Por quê?
então fazer uma faculdade? Pra que ter um diploma? E aí vai muito de pessoa pra pessoa. Seria assim uma barbaridade eu falar que universidade não serve pra nada, que uma faculdade, um curso universitário, um curso de faculdade não serve pra nada, porque, gente, não, conhecimento, né? É isso que eu falei, o conhecimento, ele serve pra tudo, sempre. Seja o conhecimento que você vai adquirir lá no simples fato de você estar com outras pessoas num ambiente diferente, num ambiente universitário, que é uma coisa bem diferente, ou também pelo que você vai aprender lá. Às vezes você não aprende muito na faculdade, não é muito diferente do que você aprender lá no dia a dia, né? A faculdade, ela é muito teórica, ela não é tão prática, mas é assim, eu não consigo, eu acho que eu nunca vou ser uma pessoa que vai descartar a possibilidade de fazer uma faculdade, de dar essa indicação de falar que a faculdade não serve, porque assim, não é condizente com o que eu penso. Para mim, sempre conhecimento é válido, independentemente do que seja. Conhecimento é sempre válido. Então, você ter um diploma não é uma coisa ruim. Quer dizer que você estudou, que você conheceu a fundo aquela profissão que você quer praticar, que você quer exercer, que você estudou, você conheceu a teoria, você leu bastante, você, assim, se aprofundou. Mas você ter um diploma também não quer dizer que você vai conseguir tudo, que todas as portas vão se abrir para você. Porque não, a partir daí você vai ter que fazer o seu próprio caminho. E isso significa que você vai ter que ir atrás, você vai ter que buscar o seu conhecimento, você vai ter que buscar as oportunidades que te deem a prática naquilo, para aí sim você conseguir unir as duas coisas. Unir o seu conhecimento teórico, na maioria das vezes da faculdade, e o seu conhecimento na prática, do dia a dia, exercendo mesmo a profissão, que é algo que você só vai conseguir bem indo trabalhar, indo fazer as coisas, indo nas empresas, indo, enfim, onde quer que seja. Sempre na prática, não na teoria da faculdade. E aí eu passo então pro terceiro exemplo que eu trago aqui, que é um curso de letras em inglês. Acaba sendo a mesma coisa, eu acho que com esses dois primeiros cursos que eu falei, né, tanto o letras só em português, quanto com letras em habilitação, em tradução, ele já serve para exemplificar aqui o que eu quis dizer. Mas o curso de letras em inglês, ele também é uma opção, mas aí eu já tenho uma segunda visão, porque se uma pessoa opta por fazer a primeira faculdade, vamos supor, a primeira faculdade dela vai ser letras em inglês, porque ela é uma pessoa que, de repente, ela quer só dar aula de inglês. Ela tem o objetivo de dar aula em inglês em cursos, numa faculdade, ou, de repente, criar o seu próprio curso, mas ela quer ter essa base teórica, esse diploma, esse conhecimento da universidade, então ela opta por fazer um curso de letras em inglês. E aí o curso em letras em inglês, ele vai seguir a mesma coisa, né? Em vez de você se aprofundar na língua portuguesa, você sim vai ter também a língua portuguesa, até porque a gente não pode fugir da língua portuguesa estando no Brasil, né? Estudando no Brasil, sendo brasileiros, fazendo uma faculdade aqui. A gente não pode fugir nunca da língua portuguesa. Ela tem que estar sempre no currículo, na grade de todos os cursos. Mas aí o foco é diferente. O foco é você mesmo se aprofundar no inglês. E aí você vai ter um aprofundamento maior da gramática, de tudo que eu citei com o português, agora para o inglês. Então, da gramática, da semântica, do léxico, da literatura. Você vai ter também literatura inglesa, né? Da mesma forma que você teria literatura brasileira ou portuguesa no curso de letras português, você vai ter a literatura inglesa, americana, de outros países de língua inglesa também, então da África, da Austrália, da Índia, vários países vai ter sempre essa mescla. É claro que os que sempre reinam são Inglaterra e Estados Unidos, porque são os maiores, mas você vai ter também esses outros países de língua inglesa. E aí o foco então vai ser realmente a língua inglesa. Você vai aprender toda essa parte da língua e você vai também aprender a como aplicar isso na licenciatura, na forma de dar uma aula, porque afinal você está fazendo letras em inglês, então você está se habilitando para virar um professor na língua inglesa. Então a letras em inglês, ela é simplesmente, né, uma troca. Em vez de você fazer letras em português, que você está habilitado a dar aula de português, você vai fazer letras em inglês, que você está habilitado a dar aula em inglês. E aí eu acho que pro tradutor, se você quer virar um tradutor, se você quer ser tradutor e você opta por então fazer essa primeira graduação em letras em inglês, com certeza vai te enriquecer da mesma forma. Só que aí a gente já entra num outro
ponto que é muito mais difícil você ser um tradutor, pensando aqui então no cenário brasileiro, né, um tradutor que trabalha aqui no Brasil, que faça versões, ou seja, que traduza do português, da sua língua mãe, para uma outra língua, para uma segunda língua, para uma língua estrangeira. E aí, nesse caso, então, pensando na faculdade de inglês, pro inglês. É muito mais difícil. Por quê? Porque não é a nossa língua materna. É óbvio que existem tradutores, existem pessoas que sabem escrever perfeitamente, tanto quanto um fluente do inglês, por exemplo, escreveria em inglês, essa pessoa brasileira, né, aqui, falando português com a língua materna, português, sabe fazer também no inglês. Só que é muito mais difícil, porque assim, a gente tem que partir do princípio de que não é a nossa língua materna, não é. Poucas pessoas têm a oportunidade de, sei lá, viver uma vida em outro país, que é o que vai dar esse conhecimento para ela. E muitas vezes as pessoas que vivem em outros países, né, e realmente são, eu até esqueci o termo aqui em inglês que fala, mas parecem fluentes mesmo, parecem nativos, aliás, fluentes não, elas parecem nativas, às vezes elas não sabem escrever. Por quê? Porque elas só desenvolveram a habilidade de falar. Então elas são, se você ouve, se você vê, você acha que é uma pessoa nativa lá de fora. Mas se você de repente pede para ela escrever, às vezes ela vai dar uma parada, né? Ela vai se embolar lá, não vai escrever tão bem. Por quê? Porque escrever é uma habilidade que ela já é difícil. Se a gente para pra pensar, ela já é difícil na nossa própria língua. Você ser uma pessoa considerada com uma boa escrita, né? Com uma escrita assim, eu não digo nem rebuscada, né? Não precisa ser rebuscada, mas uma escrita boa, limpa, clara, concisa, coesa, blá blá blá, já é difícil na nossa própria língua. Imagina numa outra língua, imagina no inglês. Então é difícil você pensar em ser um tradutor, em virar um tradutor aqui no Brasil, com foco, talvez não só com esse foco, mas sim, um foco somente em versões. Então, pensando que você vai ser um tradutor que só vai pegar textos em português e passar para o inglês, né? Isso vai ser o seu meio de trabalho. As empresas, os lugares que contratam, as pessoas que contratam, às vezes elas nem querem, e é um certo, eu não sei se é um certo preconceito, mas às vezes elas pedem pessoas nativas mesmo. Nativos que moram aqui no Brasil e, apesar deles falarem bem o português, né, saberem aqui, a língua mãe deles é o inglês. Então, essas pessoas, elas vão ser contratadas para fazer esse tipo de trabalho. E não nós, brasileiros, que temos a língua portuguesa como a nossa língua mãe, como a nossa língua nativa. Então, assim, parar para pensar nesse cenário de vou fazer um curso de letras em inglês, porque eu tenho esse objetivo, né, porque eu quero ficar bem na língua mesmo, porque eu tenho esse objetivo, então, de virar um tradutor que faça versões, que seja só de versões. Não quero dizer que é impossível, que é um negócio impossível. Você com certeza vai se destacar, se você realmente, né, for uma pessoa empenhada e tal. Mas aí envolve muitas coisas. Envolve você da mesma forma que envolve isso no português, na hora que você vai traduzir para o português, também envolve você estar inserido na língua do dia a dia. Porque a língua, ela não fica parada, né? Ela tá sempre se movimentando, sempre se modificando, ela vai estar sempre, não é fixa. Então, dependendo do que você vai traduzir, às vezes a forma como você sabe escrever não é condizente com aquilo. Então, isso requer uma atualização constante. E é muito mais fácil, pensando em termos de tradução, você estar se atualizando aqui no Brasil, que é onde tem falantes do português, do que você estar aqui no Brasil querendo traduzir para o inglês e não ter pessoas que falam como você quer escrever na rua para você prestar atenção então é assim que as pessoas estão falando hoje em dia, Não, você então vai ter que morar num outro país de repente para conseguir fazer isso. É mais ou menos esse ponto que eu quero deixar claro aqui. Se de repente cogitar, né, pensar em fazer um curso universitário de letras em inglês, seja algo que você, né, as pessoas estejam considerando por conta disso. Mas é da mesma forma que os outros. Você não precisa, então, ter esse diploma também para você exercer. Não quer dizer que você ter um diploma de letras em inglês, as pessoas vão confiar mais em você para fazer uma tradução para elas, entendeu? Não, nem para o português e talvez muito menos para o inglês, porque é isso que eu falei, as pessoas estão sempre buscando nativos. Várias vezes que eu já vi pessoas anunciando vagas de versão, né, de tradutor para versão para o inglês, elas procuram os nativos, assim como quando é uma
empresa de fora e elas estão anunciando vagas de tradução para o português, né, que para eles vai ser a versão, eles procuram então pessoas do Brasil, tradutores brasileiros, nativos do Brasil.